Ok, só vamos aguardar então o pessoal voltar para cá e a gente continua então com pós-modernismo. Éramos 13, vamos aguardar os demais. Suelton já tem pergunta aí? Manda bala aí a pergunta que eu respondo já agora. Você não acha que talvez um certo aspecto, como todos os movimentos, quando a gente vai estudando os movimentos que fogem da ortodoxia, acabam trazendo algo de bom? Você não acha que talvez o feminismo esteja trazendo para a igreja uma limpeza da deturpação que a cultura de fato machista foi colocando dentro da igreja e dentro da palavra de Deus? Eu creio que sim, toda crítica que venha, a gente pode até julgar essa crítica como errada, tá? Do ponto de vista da ortodoxia clássica cristã, né? Você vai dizer, mas isso aqui é uma leitura ideológica da fé cristã, etc, etc. Ok, de fato. Mas eles traz um ponto de crítica que a gente precisa considerar. Qual é o papel da mulher dentro da igreja? Que serviço a mulher na história da igreja deu, e contribuições ela deu para a reflexão teológica, para o serviço da igreja, para a missão da igreja, o que mais? Será que as nossas relações entre homens e mulheres na igreja de fato estão sendo pautadas por aquilo que Paulo fala nas cartas dele? Né? Será que de fato os homens estão se entregando às suas esposas em sacrifício como Cristo à igreja? Acho que nesse sentido o feminismo nos faz uma crítica bastante dura e se a gente não, se a gente fechar os ouvidos para essa crítica, a gente pode perpetuar erros e pecados graves, com certeza. Eu acho que a gente precisa ouvir o grito de cada um desses movimentos, assim como a teologia da libertação, inclusive do liberalismo teológico. Eu acho que se, por exemplo, nós não tivéssemos ouvido o liberalismo teológico, nós estaríamos falando algum tipo de língua romântica, algum tipo de barroco cristão sem sentido para o público moderno, né? Então, de fato, a gente precisa ouvir essas críticas para poder dar o próximo, para poder crescer realmente e reformar constantemente a igreja. O Matheus Dornelas aqui, deixa eu ver. A influência do Zeitgeist, sim, exato. Acho que assim, se você olhar, uma reflexão eu fiz sobre todo esse período aqui, e talvez vai ficar mais claro para ti quando a gente terminar esse capítulo agora. Nós sempre estamos sendo influenciados pelo Zeitgeist. Pense só o seguinte. Eu terminei o meu curso teológico em 2008, tá? São 10 anos. Quando eu concluí, eu simplesmente não conhecia uma série de teólogos que eu conheço hoje, tá? E hoje eu me enxergo muito mais dentro de uma tradição pós-liberal, que eu nem sabia que existia, do que há 10 anos atrás. Por que isso? Porque a gente acaba sofrendo influências do meio onde a gente está. É patente, é claro isso. Olha o que o McGrath coloca aqui, por exemplo, eu achei muito interessante na versão nova do livro, ele cita o Van Hooser.
que não está, obviamente, na edição em português, né? Ele cita ortodoxia radical, que não aparece, e cita o Van Hooser. Deixa eu ver onde é que ele está aqui, a citação dele do Van Hooser. Não está aqui, está no outro livro dele. Lá ele tem alguns pontos, mas deixa eu pegar aqui a ortodoxia radical serve como exemplo. Da onde é que surge a ortodoxia radical? Ela surge, a gente vai dizer, John Milbank. John Milbank, dali surge a ortodoxia radical. Mas antes disso, tem Alasdair MacIntyre, tá? Com After Virtue, lá, o Depois da Virtude. Então, os teólogos estão lendo essa literatura, estão olhando para ela e dizendo, mas olha que sacada, ele está dizendo aqui, o MacIntyre está dizendo aqui que as tradições têm um papel fundamental e que a gente precisa se ater mais às tradições, a gente precisa ler mais os elementos da nossa própria tradição, se a gente quiser ser fiel àquilo que a gente vive, não sei o que lá. Aí vem um teólogo e reinterpreta isso para dentro da sua tradição teológica e cria uma nova escola teológica. Então, é lógico que a gente vai sendo influenciado pelos meios e isso acontece sem perceber. Por isso, a gente precisa usar da teologia como reflexão crítica contra nós mesmos. Para a gente não cair em armadilhas aí, né? Diz que não deu para ouvir a resposta, tá? O áudio tá falhando, tá ok. Não vou dar uma prosseguida aqui com... melhorou, beleza. Eu vou seguir, então, aqui com o pós-modernismo. Então, o pós-modernismo, o que ele tem de interessante aqui? Ele é diferente do modernismo que a gente tratou anteriormente, porque ele tem alguns polos interessantes. Tem aquela tabelinha ali na página 151, eu achei muito interessante. Enquanto que o modernismo está focado no propósito, o pós-modernismo na diversão. Modernismo no planejamento, pós-modernismo na casualidade. Modernismo hierarquia, pós-modernismo anarquia. Modernismo centralização, pós-modernismo dispersão. Modernismo seleção, pós-modernismo associação. Você vê muito que o pós-modernismo é, de certa maneira, o espírito da nossa época, né? É o zeitgeist nosso hoje, né? E ele vem na esfera do Derrida, do Foucault, do Baudrillard. Por quê? Esses caras, por exemplo, pega lá La Condition Moderne, lá a condição pós-moderna do... quem que escreveu esse? Deixa eu ver se eu consigo lembrar agora de cabeça. Não sei se foi o Derrida, mas eu acho que não. Lyotard. O Lyotard escreveu esse. O Lyotard escreve na condição pós-moderna o fim das metanarrativas. O que é isso? O que é uma metanarrativa? Você conta uma história para ilustrar, para fornecer os dados que vão assegurar uma tradição. Então, por exemplo, o mito da criação, Gênesis 1, etc e tal, a morte vicária de Cristo, são tudo, para eles, são metanarrativas, são histórias narrativas que têm uma intencionalidade maior do que só contar algo. Elas têm a intencionalidade de criar a base fundamental para um modo de pensar e de viver. E eles dizem que isso morreu. Por quê? Porque não existe verdade objetiva, porque a própria linguagem não faz sentido, né? Os estudos linguísticos, o linguistic turn, essa coisa nada toda, vai vir com essa ideia de que não existe mais verdade, não existe sentido na linguagem, o texto não tem sentido, você é que dá sentido para ele. Então vem toda a ideia do desconstrutivismo, né? Que analisa o texto bíblico não mais por aquilo que o texto quis dizer, mas aquilo que o texto quer dizer para mim. Então, por exemplo, aí se você pega uma teologia queer, uma teologia homossexual, é fácil de entender. Por quê? De onde é que eles tiram a ideia?
Foucault, cara, tá aqui, é Lyotard, é Baudrillard, é esses caras, vai dizer, é linguistic turn, vai olhar para o texto bíblico e dizer, não interessa o que o autor bíblico quis dizer, não interessa a exegese, interessa o eu agora, como eu vejo o texto agora, e o que eu estou vendo agora é o amor de Cristo. Então, você fica com aquilo que você seleciona, aquilo que é melhor, né? Inclusive, ela é avessa toda a sistematização, né? Teologia sistemática é a matéria mais odiada dessa corrente, justamente porque ela é avessa à sistematização, né? Tenta trazer a ideia de poder construir o conhecimento de forma assistemática, de forma desestruturada, né? E isso vai trazer sérios problemas para dentro da teologia, né? A gente já está vivendo isso, né? Deixa eu ver aqui. O Paulo pergunta, mas analisar a partir do princípio sociológico não seria ir contra as lentes da reforma? Paulo, abre o microfone e me explica melhor essa tua pergunta aí. O que você quer exatamente saber? Então, porque quando a gente consegue analisar todo esse propósito a partir da crítica que é feita, que na verdade me assusta é perceber que a gente, certa feita, faz a análise do sociológico para o princípio teológico. Quando na verdade eu olho para a reforma, é o inverso. Então, eu estou falando mais sobre um princípio hermenêutico. É isso que eu quis falar, né? Entendi. Sim. Eu entendo que essa questão, assim, eu leio a filosofia, eu leio a sociedade, e aí eu trago a teologia como trazendo respostas para ela. Essa forma de fazer teologia é muito pós-moderna, tá? Pós-moderna não, na verdade, ela é iluminista, né? Ela é iluminista, e ela vem de maneira geral, todas elas. Se eu pegar aqui, ó, vou ir para o próximo passo só para você entender. Teologia da libertação. Como é que surge a teologia da libertação? Surge lá Gustavo Gutierrez trazendo a ideia. Pega Marx no Teses contra Feuerbach. Tem lá numa certa altura no Teses contra Feuerbach, onde ele diz que não importa mais interpretar o mundo como os hegelianos faziam, importa transformar o mundo. Gustavo Gutierrez está dizendo a mesma coisa. Não interessa mais que a teologia explique o mundo. Nós queremos que a teologia transforme o mundo. Tá? A reflexão crítica da teologia não vem antes da ação. A ação vem primeiro e a reflexão crítica vem depois. Então você vê o que é isso. É ler Marx para dentro da Bíblia. Tá? Pegar o Marx e botar dentro da Bíblia. Aí ele vai dizer assim, mas Aquino fez isso com Aristóteles. Lutero fez isso, sei lá o quê, com tal, fulano de tal. Calvino também usou Aristóteles, embora não tenha usado. E por aí vai. Sempre vai ter uma desculpa para dizer que o outro também usou, então eu vou usar. Agostinho usou neoplatonismo. Então, a questão está, por exemplo, nos autores clássicos, como você mencionou, como o Paulo mencionou. Há uma leitura teológica, você tem o dado teológico e você utiliza de um instrumentário filosófico para a organização do pensamento. Quanto que na teologia da libertação, na teologia liberal ou no pós-modernismo, você usa a filosofia o centro e a teologia se encaixa nela. A teologia só se encaixa dentro dos esquemas da filosofia. Aí a gente se torna um refém da filosofia, esse é o problema. E aí, logicamente, se você olha a teologia da libertação, o que ela faz com a opção preferencial pelos pobres? De onde é que vem isso? Vem do texto bíblico, beleza, vem do texto bíblico, tá lá. Fé cristã, o judaísmo sempre se preocupou com o pobre.
A questão é que grande parte da forma de explicar isso, de interpretar isso, vem a partir de uma ótica da leitura marxista, da luta de classes, do entendimento de que, como a gente viu lá com Marx, daquele entendimento da leitura materialista da sociedade, o pecado não é humano, o pecado está no sistema. Então, olha só, o que quer dizer que o pecado está no sistema? Significa jogar fora a ideia cristã de pecado e traduzir um conceito marxista, que é de que o problema está no capitalismo, o problema está nas relações de propriedade privada dos meios de produção, e trazer isso para a teologia. Então, você pega um conceito marxista e retraduz ele no vocabulário bíblico. E isso que é inadmissível desse tipo de teologias. Não quer dizer que não traz contribuição. Vamos pegar aqui a ideia de novo do pecado, do pecado coletivo, aqui, do pecado estrutural. Corrupção é um pecado estrutural ou não? Claro que sim. Por quê? Porque existe uma engrenagem do pecado dentro do sistema de corrupção. Não são só pessoas corruptas. Entra uma pessoa que não é corrupta dentro daquela engrenagem e ela acaba, inclusive, permitindo que aquilo continue, mesmo ela não sendo corrupta. Ela continua permitindo que a engrenagem funcione de maneira corrupta. Né? Então, existe pecado estrutural? Existe, mas ele não é todo. O que essa visão marxista da teologia, que a teologia da libertação faz, é ignorar o pecado individual e focar só no pecado enquanto estrutura de poder, que é uma visão marxista. Então, não dá para dizer que eles não fizeram descobertas ou leituras interessantes que nos são úteis. Eu acho que sim, fizeram. Mas nem todas elas podem permanecer como permanecem. Aí a gente vai ter problema com elas, né? Outra questão é assim, a salvação tem uma característica social, econômica? Tem. Pega Tim Keller, Justiça Generosa. Poxa, aquilo ali é fantástico, né? É uma igreja preocupada com justiça social na cidade de Nova York, uma cidade cheia de criminalidade, com bolsões de pobreza, de miséria, etc. A igreja preocupada com a justiça social, mas de que perspectiva? Da caridade? Não, da perspectiva da mudança das condições de vida dessas pessoas. Então, você integra aspectos sociais, econômicos e políticos na teologia, mas sem perder o centro da teologia, que a soteriologia não é a salvação econômico, social e política da pessoa. A salvação é o fruto do evangelho, é aquela base fundamental do Keller, né? Enquanto que a justiça social é o quê? É um fruto do evangelho. Esse que é interessante. O que a teologia da libertação faz? Ela diz que o evangelho é a luta política, social e econômica. Né? Aí é que está a inversão das coisas. Nomes da teologia da libertação, então, clássicos, Leonardo Boff, de Concórdia, que é da minha cidade, onde eu pastorei hoje, o Juan Luís II, José Miguel Bonino, então tem o Gustavo Gutierrez, que eu citei antes. No meio luterano tem mais nomes, né? Por exemplo, Walter Altmann, que interpreta Lutero para dentro da teologia da libertação. Dentre os metodistas tem nomes aí também. Então, na área de teologia da libertação está bem servida. Tá? Teologia negra, talvez é pouco conhecida no nosso contexto, porque isso é mais do contexto americano, embora a gente tenha aí alguns nomes surgindo nessa área. Primeiro, a teologia negra surge como aquela teologia do genitivo objetivo, né? Aquela ideia de olhar para o negro a partir do texto bíblico, e depois ela se torna também uma teologia do genitivo subjetivo, onde é os negros buscando encontrar no texto bíblico amparo para suas lutas sociais de igualdade racial. De novo, tem fundamento? Claro que tem.
Quer dizer, a Bíblia é favorável ao racismo? Não é favorável ao racismo. O apartheid na África do Sul era sustentado com base na teologia da aliança. Ridículo, patético um negócio desse. Nos Estados Unidos, o sistema de segregação tinha argumentos teológicos? Tinha argumentos teológicos também. Ridículos da mesma maneira, esses argumentos teológicos. E por isso é necessário uma teologia que rebata esses argumentos. Cria absurdos, quimeras teológicas? Cria absurdos, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que conseguir uma boa medida de cautela aqui em também julgar essa situação. Especialmente, acho que nos Estados Unidos, a questão negra era bem mais complicada, se estendeu aí até a década de 70, com a luta pelos direitos civis. Então, eu diria assim, lá foi uma necessidade bastante grande dos cristãos negros de ter direito a expor a sua teologia, a sua forma de entender a fé cristã. Mas, claro, também ali você tem a questão do apelo à experiência negra, a questão da negritude e tudo mais. Então, aí se vem aquela história de orgulho gay, orgulho feminista, orgulho negro, etc. E tal. Eu acho assim, não é que a pessoa é proibida de ter ter orgulho de si mesmo no bom sentido, entende? Tipo, eu tenho orgulho de poder ter tido a experiência de cursar teologia, por exemplo. Eu acho que é um sentimento de gratidão, de entendimento do que Deus me deu, me abençoou. E eu acho que nesse sentido eu não vejo problema. Eu vejo mais problema em tornar isso de novo um cânone, né? E isso é bem pós-moderno. Tornar minha experiência pessoal num cânone, numa forma de interpretar, numa norma interpretativa da teologia. Temos aqui ainda o pós... Caraca, tem bastante conteúdo aqui. A gente não para de falar, né? Pós-liberalismo. O que tem no pós-liberalismo? Ou teologia narrativa. Aqui tem de novo que eu citei antes a questão do MacIntyre, né? Onde se faz uma leitura dessa filosofia que dá valor de novo à tradição e que vai, de certa maneira, contra a corrente pós-moderna, e ela valoriza os jogos de linguagem, ela valoriza abordagens que vão analisar a questão cultural do texto bíblico, valoriza de novo a teologia sistemática, traz, como a Stanley Hauerwas, traz de novo a questão da ética cristã para dentro do discurso. Então, de certa forma, é um pequeno retorno a uma posição mais conservadora na fé cristã. Tá? Não é um conservadorismo, mas é um pequeno sinal de reação a todo o liberalismo, a todo o discurso pós-moderno, a tentativa de pós-liberalismo justamente porque ele não é um novo conservadorismo, tá? É um pós-liberalismo porque ele vai contra essa racionalidade absurda e vai contra essa ideia sentimentalista da pós-modernidade, tá? Depois ele cita um pouco aqui o evangelicalismo, que é, grosso modo, aquilo que nós hoje vivenciamos na teologia atual. O evangelicalismo é o que a maioria dos brasileiros conhece dentro das igrejas, né? Os 4 pontos aqui que o McCraft sistematiza: autoridade suficiente das escrituras, a redenção apenas por intermédio de Cristo na cruz, a necessidade da conversão, a ênfase na missão, no evangelismo, né? Então, é muito ligado aqui ao Congresso de Lausanne e John Stott, vários nomes aí do evangelicalismo, e ele tem uma dimensão de que ele não forma denominações, mas ele é transdenominacional, ou seja, ele passa por várias denominações e traça um fio vermelho para várias denominações. Nesse sentido, ele é ecumênico, né? Porque ele inclui e conversa com várias denominações
por causa das semelhanças teológicas, né? Deixa eu correr aqui com o tempo, que a gente já estourou o nosso tempo. Ele cita também o movimento carismático e o pentecostalismo. Eu acho que a abordagem dele ficou um pouco aquém aqui, porque ele ainda fala de 3 ondas, né, da Azusa, com a questão do dom de línguas, daí a cura divina na segunda onda, na terceira onda os sinais e prodígios. Acho que nesse sentido os BTcasts que a gente tem sobre o pentecostalismo vão trazer mais luz aqui, né, vão apresentar um pouco mais de conteúdos do que a abordagem que o McGrath fez aqui. Ele está um pouco dependente do Peter Wagner, e tanto no livro novo também ele não faz grandes alterações, acho que porque no contexto inglês o pentecostalismo e o carismatismo é pouco aparente, para nós aqui no Brasil é bem importante, e é interessante a gente traçar pelo menos a diferença que ele fez aqui, é importante. O pentecostalismo se refere às denominações, que tem, então, o batismo no Espírito Santo, o dom de línguas, a atualidade dos dons, e as igrejas, vamos dizer assim, tradicionais, que adotam alguma visão de atualidade dos dons, são igrejas carismáticas, tá? Não pentecostais. Então, ele faz a diferenciação, acho ela importante. Depois ele trata aqui algumas teologias, especialmente na Índia e na África. E da Índia, ele faz um esboço bem interessante aqui. E na Índia, eu diria assim, ela é uma espécie de sincretismo, tá? Se você talvez teve um pouco de dificuldade em entender o que acontece aqui, na Índia existe uma teologia extremamente sincrética, tá? Uma mistura entre hinduísmo e cristianismo de diversas formas, mais ou menos misturado. Mas eu também tive contato com pastores indianos há 2 anos atrás, e a gente também tem visto lá um florescimento de um cristianismo ortodoxo, tá? Então, embora existam esses teólogos que fazem essa leitura hindu do cristianismo, também o cristianismo ortodoxo tem florescido na Índia. A África acontece a mesma coisa, em menor medida do que na Índia, mas na África acontece um movimento muito parecido com o da teologia da libertação, que é a ideia de você libertar a África do colonialismo. Então aqui vem mais a ideia do pós-colonialismo, teologia pós-colonial. A ideia de libertar-se dos grilhões da teologia europeia, anti-apartheid e por aí vai. É uma teologia ainda bastante incipiente, ela não está bem desenvolvida, então é também difícil de dizer que características ela tem, que ela vai assumir, que ela está ainda bastante em formação ainda, e ainda bastante dependente da Europa, porque os seminários africanos ainda são bastante pequenos. Acho que talvez um dos maiores seria o Stellenbosch, lá na África do Sul, mas, por exemplo, aqui é citado teólogos quenianos e tanzanianos, mas, por exemplo, na Tanzânia existe um seminário grande na região de Arusha, mas ele ainda é um seminário fraco em termos de alcance e de produção teológica acadêmica, né? Então, nesse ponto, ainda a África ainda vai apresentar alguns produtos de teologia mais para frente. Perguntas para a gente concluir a nossa aula de hoje, que teve alguns probleminhas técnicos, infelizmente, e vamos tentar reclamar com a companhia para que a gente não tenha mais. Alguém? Não? O Suelton levantou a mão aí de novo? Manda bala, mano. Tá empolgado hoje. É porque eu li bastante antes e aí eu acabei levantando algumas coisas. Massa. Eu vi a questão do Lindbeck, eu acho que é isso, do pós-liberalismo, isso. E eu não entendo direito qual é a ideia dele de linguístico-cultural. Tá.
o Lindbeck é o mesmo, ele vai trazer algumas ideias do McIntyre, tá? No After Virtue, que é após a virtude. O McIntyre traz a ideia de que você precisa trazer a teologia a filosofia do Aristóteles com as virtudes cardinais e tudo mais, como uma resposta à falha total do sistema kantiano, do sistema discursivo. Tá? E essa ideia vai ser muito bem recebida por alguns teólogos, inclusive Lindbeck, que vai tentar desenvolver no seu programa teológico algo semelhante. Entende? Olhar de volta para o texto bíblico de uma perspectiva linguístico e cultural, ou seja, respeitando a língua, respeitando a cultura tanto do emissor quanto do recipiente, tá? Porque o McIntyre vai entender o seguinte, que vamos pegar a sociedade americana. A sociedade americana é construída a partir de algumas bases de metanarrativa, uma base cultural, uma base linguística, né? Existe um idioma, existe uma cultura, existe uma série de elementos que conectam e mantêm essa cultura. Para que essa cultura se sustente, ela necessita dessa base. Tá? Então, ele vê que a teologia precisa ser feita também nessa base que sustenta ela. Se você retirar essa base que sustenta ela, ela cai. Então, você precisa respeitar a tradição teológica que está colocada ali. Por isso, você vai ter com Lindbeck, com vários desses teólogos, de novo, a volta às tradições da Reforma, a volta patrística, o retorno à leitura dos clássicos da Idade Média, toda esses retornos, porque são eles que dão a sustentação para o sistema teológico. Enquanto que os modernos e pós-modernos estavam dizendo, joga tudo isso aí fora que não serve para nada, e a gente faz crítica bíblica e daí a gente vai ter a verdade. Deu para entender o que é a proposta? Sim, ficou claro. Mais alguém aí? Feito, então, galera. Muito obrigado pela atenção de vocês nessa noite. E então, quinta-feira que vem, estamos de volta com o capítulo 5, tá? E aí vamos entrar realmente nas questões dogmáticas aí, né? Nas questões de método, nas questões dos prolegômenos da teologia sistemática, e aqui então a gente encerra essa parte mais histórica. Lá vai dar para abordar de novo vários desses nomes e conceitos que a gente deu meio que passada por cima agora nessas aulas, e poder retornar com isso com mais profundidade, beleza? Agradeço a atenção de vocês e até semana que vem. Um abraço.